Estamos aqui em mais uma edição do Diário de Pernambuco TV, conversa sobre política com o deputado federal Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco. Felipão, uma alegria estar aqui com você. O Diário de Pernambuco sente-se honrado com a sua presença. Eu queria primeiro lhe perguntar o que é que lhe fez vir para a vida pública? Você era um homem do setor privado e, a partir de um certo momento, veio para a política e está fortalecendo a representação de Pernambuco hoje na Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo ao Diário de Pernambuco TV. Obrigado, Maurício. É uma grande satisfação estar aqui com você. Eu sempre fui apaixonado por política, Maurício. Eu fui membro do Diretório de Estudantes da Universidade Católica. Qual foi o curso que tu fizeste? Contábeis. Ciências Contábeis. Aí tu era do movimento estudantil da Católica. Estudantil. Eu fui da juventude do PSB, eu fui presidente nacional da Juventude Socialista Brasileira. Eu trabalhei ao lado de Miguel Arraes em 1995 como seu oficial de gabinete, eu tinha 18 anos de idade. Trabalhei com Eduardo Campos, que foi secretário de governo no Palácio do Campo das Princesas, e sempre fui apaixonado pela política. Então, antes de chegar lá na tua atividade na Câmara, eu queria te perguntar, essa tua experiência de secretário municipal do Recife e de secretário estadual, algumas coisas que ficaram associadas à sua gestão, como as ciclofaixas, essas atividades desportivas que a cidade passou a oferecer. Como é que estava o Recife antes e depois da sua passagem pela secretaria nesses temas? Eu acho que a gente via uma cidade que precisava resgatar a sua autoestima. A gente via uma cidade que tinha necessidade das pessoas ocuparem os espaços urbanos da cidade, tornar a cidade mais humana. E os projetos que nós desenvolvemos em um curto espaço de tempo, afinal de contas foram 15 meses, né? 1 ano e 3 meses, alguns dias que nós tivemos que nos descompatibilizar para ser candidato a deputado em 2014, a gente sentia a necessidade do cidadão viver mais a cidade, se apropriar mais da cidade. Então, os projetos como a ciclofaixa de turismo e lazer do Recife simbolizam muito isso. Eu acho que a ciclofaixa promoveu um grande debate sobre a importância do uso da bicicleta, não só para lazer aos domingos e feriados, mas como modal de transporte para o dia a dia. Então, os cicloativistas acertadamente cobram do poder público mais ciclovias, mais ciclofaixas, mais ciclorotas para o dia a dia. As academias de Recife, que hoje Recife tem 20 academias ao ar livre espalhadas por diversos bairros da cidade, são mais de 100 mil inscritos, ocupando os espaços urbanos, tendo uma atividade física, tendo a oportunidade de cuidar da sua saúde de forma preventiva, que é algo que o país precisa ter esse olhar. Então, essa experiência de saúde preventiva, essa experiência de atividade física, você está levando ela para a Câmara dos Deputados? Sim, Maurício. Assim que eu entrei no parlamento, que a gente assumiu essa nova legislatura, a gente procurou... Isso parece ser uma bandeira hoje que vai crescendo no mundo inteiro, né? Eu acho que a gente tem que procurar um caminho. Dentro da gestão pública foi algo que eu me identifiquei e nós criamos a Frente Parlamentar de Saúde Preventiva, que eu presido. Lá na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, cerca de 250 parlamentares fazem parte dessa frente, assinaram a criação dessa frente, e a gente enxergou que o país não tem uma política pública de saúde voltada para a área da prevenção. E como isso pode se materializar no orçamento? Nas mudanças das alocações orçamentárias, para que haja mais recursos para as atividades preventivas. Porque isso aí, eu imagino, vai diminuir os gastos com a saúde curativa. Os investimentos nos hospitais, uma parte vai ser aliviada, né? Se as pessoas tiverem mais saúde, tiverem mais atividade física. Então, vocês estão propondo mudanças na estrutura do orçamento do SUS? Sim. Excelente pergunta, Maurício, muito inteligente. Nós nos debruçamos com os números que são investidos no SUS, por exemplo, no Sistema Único de Saúde. Para quem está nos assistindo entender, o Brasil investe por ano 150 bilhões de reais. Vou repetir, cerca de 150 bilhões de reais no Sistema Único de Saúde. 150 milhões de brasileiros, Maurício, dependem exclusivamente do SUS. 3 de cada 4. Isso. Então, vamos lá. Tudo isso é para curar doentes. Não existe um indicador. Eu fiz um pedido de informação ao ministro Luiz Mandetta para dizer quanto o país investe
em atividade física, em saúde preventiva, porque nós não temos nenhuma informação. Ou seja, dados da Organização Mundial de Saúde dizem o seguinte: para cada dólar investido em atividade física, 4 dólares são economizados no hospital público. Ou seja, o Brasil, ele trata da consequência, não da causa. Ou seja, aquela velha história, é melhor prevenir do que remediar. Então, dentro da Câmara, nós já apresentamos um projeto de lei, por exemplo, 50% dessas emendas obrigatoriamente tem que ser para a saúde. Eu acho justo. Nós apresentamos um projeto de lei para que 50% seja aplicado em saúde preventiva. Porque os números apontam, se nós fizermos um investimento inteligente, o Brasil vai gastar menos e com mais eficiência. Vão ter mais saúde, que é o objetivo. Então, nós fizemos isso no Recife. Deu certo. Voltando para a ligação da sua experiência no Executivo, depois quando você saiu da Secretaria da Prefeitura, você foi para a Secretaria de Turismo do Estado. E aí ficou muito associada também à sua atuação essa questão da conquista das novas linhas ligando o Recife com o Brasil e com o mundo, com a atração de novas companhias aéreas. Como era antes da sua chegada lá e como é que está hoje a conexão aérea do Recife? Pernambuco é um estado vocacionado para o turismo, assim como vários estados no Nordeste. Então, para um destino se consolidar como destino turístico, ele precisa ter conectividade aérea com o Brasil para o turismo interno e com o mundo. E nós viramos uma referência nacional, recebemos um prêmio da Confederação Nacional de Transporte. Nós saímos de 4 destinos internacionais para 13 destinos internacionais. Saímos de 16 destinos domésticos para 41 destinos domésticos. Recife passou a ser, com a instalação do Hub da Azul. Como foi essa articulação para trazer o Hub da Azul para o Recife? Foi um benefício fiscal, através do ICMS, no QAV, que é o querosene de aviação. De 25% saiu para 7%. Eu falei com o governador na época e pedi autorização para nós criarmos uma política de conectividade aérea. O que aconteceu? Pernambuco baixou o valor do ICMS e hoje arrecada mais do que arrecadava em 2014, dando benefício. Porque trouxe mais voos, teve mais demanda. Houve um aumento no consumo de combustível. Nós multiplicamos de cerca de 10 voos diários da Azul, nosso aeroporto, para mais de 50 hoje. Hoje, Pernambuco passou a ser o número 1 do Nordeste na movimentação de passageiros e na oferta de destinos. Ultrapassamos o ano passado em mais de 1 milhão de passageiros Salvador, da Bahia. Isso é algo inédito diante dessa política. Fortaleza. E Fortaleza a gente tem cerca de 1,5 milhão a mais de passageiros do que Fortaleza. Então a gente tem 1 milhão a mais sobre Salvador e 1,5 milhão a mais sobre Fortaleza. Esse é o número de hoje? Esse é o número atual e deverá aumentar ainda mais. Por quê? Porque com a quebra da Avianca... Isso que eu ia perguntar. Pernambuco andou perdendo voos. Alguns desses internacionais que foram anunciados, depois eles foram descontinuados, é verdade isso? Olha, nós perdemos um voo para Bogotá com a quebra da Avianca. Bogotá, que eu estava já pensando em ir para Bogotá. E ganhamos um voo para Santiago com a Gol. Um a mais para Santiago do Chile. Nós temos hoje voos... Então continuamos com 16 linhas. Com internacionais, eu acho que nós temos 12 a 13 destinos internacionais. Felipe, nessa reta final desse bate-papo tão agradável, eu não poderia deixar de perguntar sobre a política local. A vida é um fenômeno local. O seu nome tem sido apontado como um dos possíveis candidatos a prefeito do Recife nas eleições do próximo ano pelo PSB. Mas outras pessoas têm também apontado que o PSB pode ter um outro candidato, também colega seu, o deputado federal João Campos. A pergunta que se faz é, se o PSB escolher como candidato a prefeito do Recife o deputado federal João Campos, o deputado federal Felipe Carreiras continua no PSB ou vai atender convites que nós ouvimos falar, estão sendo feitos para que você dispute a eleição de prefeito do Recife por outras agremiações partidárias? Maurício, primeiro para quem está apaixonado pela vida pública, para quem sabe... do poder de transformação que a boa política pode fazer, a gente fica feliz de ter o nosso nome lembrado para uma eventual disputa pela Prefeitura do Recife, uma cidade que eu nasci, que eu me criei, que eu faço política, que me deu grandes votações em 2014 e nas eleições passadas. O PSB tem grandes quadros. O próprio João Campos, que é um jovem de muito talento, também tem sido lembrado. Nós
realmente recebemos convites de outras legendas, de outros partidos, mas a gente está muito focado no quadro, no cenário atual da política brasileira. Nós estamos com a missão de representar Pernambuco no Congresso Nacional. O que é melhor, ser deputado federal ou secretário de governo? A grande diferença entre o gestor público no executivo, ou seja, um secretário municipal ou estadual ou até um prefeito, é que a gente consegue entregar, a gente consegue realizar. Eu, como secretário de turismo do Recife, eu tive uma experiência de entregas. No estado, eu tive uma experiência de entregas. No parlamento, a gente tem mais uma função de legislar, mas nós não conseguimos executar e entregar tanto como no executivo. Não é? Então, cada um tem a sua função, são funções importantes para a política brasileira, e agora, nesta quadra da vida, a gente está procurando dar nossa colaboração como deputado, porque não está fácil, né, Maurício? Quem está nos assistindo sabe o que está acontecendo com o país. É isso aí. Esse foi Felipe Carreiras, deputado federal do PSB de Pernambuco, aqui no Diário Pernambuco TV. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Maurício. Um grande prazer.